Olá, eu sou o mediador José Valentim, do Polo da Ilha do Governador, e hoje irei falar sobre o princípio fundamental da contagem, ou PFC, também conhecido como princípio multiplicativo. Tradicionalmente, quando somos colocados diante de uma situação em que é necessário determinar o número de objetos que há em determinado conjunto, por exemplo, nesse grupo aqui de homens, recorremos à contagem por enumeração, que consiste em associar cada objeto contado em um número inteiro positivo, a partir do 1, de modo que o último objeto a ser contado seja um número n, que significa dizer que há n objetos naquele grupo. Então, nesse caso aqui, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, significa dizer que temos 6 homens nesse grupo. Já nesse grupo de mulheres, ao contarmos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, significa dizer que há 8 mulheres nesse grupo. Então, contagem é a ação de determinar o número ou quantidade de elementos de um conjunto de objetos. Agora veja essa situação. Mudando o sistema de emplacamento de veículos, quantas placas adicionais seriam obtidas? Então, temos aqui o sistema anterior, o sistema antigo, composto de 3 letras e 4 dígitos, e o sistema atual, composto de 4 letras e 3 dígitos. Então, ao fazer essa alteração, quantas placas foram impressas a mais? Observe que esse problema, se formos fazer por meio da contagem por enumeração, seria necessário imprimir todas as placas do sistema anterior, todas as placas do sistema atual. Poderia acabar não valendo a pena essa mudança para o novo sistema. Então, precisamos pensar em outras estratégias de contagem, uma vez que o recurso à enumeração, além de trabalhoso, acarretará em um custo e um gasto de tempo que podem não ser compensados pela mudança. Vamos pensar agora numa outra situação, onde a contagem por enumeração é algo viável e podemos pensar em uma outra forma de desenvolver essa contagem, além da contagem pela enumeração. José ganhou 3 bermudas de presente no seu aniversário. De quantas maneiras diferentes ele poderá se vestir usando apenas uma camisa, que José já tem, e uma dessas bermudas? Então aqui está a camisa de José e as 3 bermudas que ele ganhou. Então antes de você prosseguir com o vídeo, pausa e tenta responder essa questão. Bem, voltando. José pode escolher qualquer uma das 3 bermudas para vestir com sua camisa. Logo, ele terá o quê? 3 maneiras diferentes de se vestir. Agora, se em vez de uma camisa José tivesse que escolher entre 2 camisas, então temos 2 possibilidades de camisas aqui. O que aconteceria? Para cada uma das camisas ele continuaria tendo o quê? 3 opções de bermudas. Ou seja, dessa forma ele teria 6 maneiras diferentes de se vestir. Reparem que existe uma proporcionalidade entre as grandezas quantidade de camisas e quantidade de maneiras de se vestir. Então, se eu triplicasse a quantidade de camisas, eu triplicaria as maneiras diferentes que o José poderia se vestir. Repare ainda que se eu dobrasse a quantidade de bermudas, isso também resultaria que a quantidade de maneiras diferentes de se vestir passaria a ser o dobro. Ou seja, também há uma proporcionalidade entre a quantidade de bermudas e a quantidade de maneiras de se vestir. Seja M o número de maneiras de se tomar a primeira decisão, que no nosso caso aqui é a escolha da camisa, seja N o número de maneiras de se tomar a segunda decisão, que no nosso caso é a escolha da bermuda, temos que a quantidade de maneiras de se tomar as 2 decisões sucessivamente será dada por M vezes N. E esse é o princípio fundamental da contagem. Intuitivamente, percebemos que ele pode ser aplicado caso tenhamos uma quantidade K de decisões maior do que 2. Basta para isso multiplicarmos os números de maneiras de se tomar cada uma dessas K decisões. Então, nesse problema, se além da camisa e da bermuda ele tivesse que escolher, no caso, o par de tênis que ele iria usar, então teria que multiplicar a quantidade de maneiras diferentes da primeira decisão vezes a quantidade de maneiras diferentes da segunda decisão, e esse resultado daria o total de possibilidades de diferentes maneiras de se vestir. Outro exemplo, temos aqui. Ao sair para lanchar, José foi a uma lanchonete onde era possível compor o sanduíche que desejava comer. Essa composição consistia, inicialmente, na escolha do tipo do pão, dentre as opções, forma simples, pão integral ou pão de centeio. Em seguida, se desejaria colocar queijo, caso em que poderia ser o queijo Minas ou cheddar, ou não. Finalmente, se colocaria carne, que poderia ser bovina, frango ou peixe, ou não. Assim, nessa lanchonete, quantas são as possibilidades que tem José para compor um sanduíche? Então, dadas as possibilidades de pão, de queijo e de carne, em problemas desse tipo, a primeira coisa que devemos fazer é nos colocar
no lugar de quem toma as decisões. Então, vamos nos colocar no lugar de José. Vamos nos colocar na posição do José. Na primeira decisão, escolhemos o tipo do pão. Há 3 possibilidades para isso. Já na segunda decisão, se queremos queijo ou não. E caso sim, escolhemos o tipo do queijo, dentre as opções disponíveis. Só que reparem que há, na verdade, 3 possibilidades. Por quê? Ou eu vou escolher um sanduíche sem queijo, ou com queijo cheddar, ou com queijo Minas. Para tomar a terceira decisão, vamos ter um raciocínio análogo, porque ele tem as seguintes possibilidades. Não colocar carne, colocar carne bovina, frango ou peixe. Ou seja, há 4 possibilidades aí, na verdade. Então, para sabermos a quantidade de sanduíches que José consegue formar, temos que fazer o quê? Multiplicar a quantidade de possibilidades da primeira decisão, que são 3, pela quantidade de possibilidades da segunda decisão, que também são 3, pela quantidade de possibilidades da terceira decisão, que são 4. Então, 3 vezes 3 vezes 4, temos 36 possibilidades diferentes de montar o sanduíche. Voltando agora ao nosso problema das placas. Desde setembro de 2018, coexistem 2 sistemas alfanuméricos de emplacamento. O atual, com 4 letras e 3 dígitos, por exemplo, LSN 4I49, e o anterior, não mais emitido, mas ainda válido, com 3 letras e 4 dígitos, por exemplo, BCD 3456, que foi instituído em 1990. Com essa simples troca de um dígito por uma letra, aumentou-se o número de veículos que podem ser emplacados. Qual é a quantidade de placas adicionais que se obtém por meio da mudança do sistema de emplacamento de veículos? Então reparem que, independente do sistema, seja o antigo ou o atual, ambos vão precisar que tomamos 7 decisões. No antigo, 3 letras e 4 dígitos, e no atual, 4 letras e 3 dígitos. Então, começando pelo atual, temos que, para cada letra, cada uma das 4 letras, vamos ter 26 possibilidades, de acordo com o nosso alfabeto. E, para cada um dos espaços reservados para dígitos, vamos ter 10 possibilidades, os inteiros positivos indo de 0 a 9. O que dá o total de 26, aí vai dar 4 vezes 10 ao cubo, que é igual a 456.976.000 placas. Já no sistema antigo, temos 3 letras e 4 dígitos, ou seja, para cada letra continuamos a ter 26 possibilidades e para cada dígito 10 possibilidades, o que dá 26 ao cubo vezes 10 à quarta, que é igual a 175.760.000 placas. Então, para sabermos a quantidade adicional, nós fazemos a subtração. Então, usando aqui as potências de 26 e 10, podemos colocar em evidência 26 ao cubo vezes 10 ao cubo, e entre parênteses fica 26 menos 10, que é igual a 16, dando uma quantidade total de 281.216 placas. Note que o número de placas adicionais obtidas no novo sistema é quase o dobro do número de placas possíveis no sistema antigo, permitindo assim que no novo sistema seja possível imprimir praticamente quase 3 vezes o número de placas do sistema anterior. Temos aqui um outro exemplo. A senha de um cadeado é formada por 3 dígitos, cada um deles assumindo valores inteiros desde 0 até 9, conforme ilustrado na figura a seguir. Então, nesse exemplo, a senha do cadeado é 579. Sabendo que José deseja informar uma senha para o cadeado, na qual o segundo dígito seja par, quantas são as possibilidades que ele tem para compor essa senha? Em problemas desse tipo, a primeira coisa que fazemos é nos colocar no lugar de quem toma a decisão. Então vamos nos colocar na posição do José e, após isso, começaremos com as restrições. Nesse caso, como o segundo dígito é par, ele pode assumir os valores 0, 2, 4, 6 ou 8. Então há essa restrição do segundo dígito ser par. Como o primeiro e o terceiro dígito não apresentam nenhuma restrição, não há restrições, podem assumir qualquer valor inteiro, desde 0 até 9. Com isso, para o primeiro dígito e para o terceiro dígito temos 10 possibilidades, e para o segundo dígito 5 possibilidades. Pelo princípio fundamental da contagem, temos 10 vezes 5 vezes 10, o que dá 500 possibilidades de se formar uma senha de 3 dígitos, cujo dígito do meio seja um dígito par. Nesse outro exemplo, sabendo que José deseja formar uma nova senha para o cadeado que obedeça às seguintes restrições. Os 3 dígitos são distintos, o primeiro dígito é primo, o último dígito é par. Quantas são as possibilidades que ele tem para compor essa nova senha? Então, novamente nos colocamos no lugar do José e vamos primeiro ver as nossas restrições. Então, como o primeiro dígito é primo, ele pode assumir inicialmente os valores 2, 3, 5 ou 7.
Como o último dígito é par, ele pode assumir inicialmente os valores 0, 2, 4, 6 ou 8. Agora, como os dígitos são distintos entre si, devemos nos atentar ao algarismo 2, que se for escolhido no primeiro dígito, não poderá ser escolhido no último. Na verdade, se ele for escolhido no primeiro, não pode ser escolhido em nenhum outro, mas vamos nos atentar a esse detalhe. Se ele for escolhido no primeiro, não poderá ser escolhido no último. Por quê? O fato dele ser escolhido no primeiro como número primo vai restringir as possibilidades para o último dígito. Então, ao invés de termos 0, 2, 4, 6 ou 8, vamos ter apenas 0, 4, 6 e 8. Agora, se ele não for escolhido como dígito primo, no primeiro dígito, vamos ter as 5 possibilidades de dígitos pares para ocupar a terceira posição. Então, teremos 0, 2, 4, 6 ou 8. E o segundo dígito, que basta ser diferente dos demais que já foram escolhidos, para que possamos ter os 3 dígitos distintos. Então, devido a isso, ao resolvermos o nosso problema, precisamos fazer o quê? Dividir em 2 casos. O primeiro caso, onde o primeiro dígito escolhido, é o 2, e o segundo caso, onde não é o 2, ou seja, pode ser o 3, o 5 ou o 7, o dígito primo para ocupar a primeira casa. Partindo daí, como havia mencionado, vamos para o terceiro dígito. Se eu escolhi o 2 para o primeiro dígito, vamos ter as opções 0, 4, 6 ou 8. Se não escolhi o 2, aí ele vai poder ocupar a terceira posição, então vamos ter o 0, 2, 4, 6 e 8 disponíveis para o terceiro dígito. Independente do caminho seguido, note que o dígito do meio ele só precisa ser diferente do primeiro e do terceiro dígito, que já são diferentes, devido a essa divisão de casos, essa restrição que nós fizemos. Então, o segundo dígito poderá, em ambos os casos, ter 8 possibilidades, sendo diferentes apenas do primeiro dígito e do terceiro dígito. Seguindo o caminho que escolhemos do primeiro dígito como sendo igual a 2, temos que, pelo princípio fundamental da contagem, uma possibilidade para o primeiro dígito, que é o próprio 2, 8 para o segundo dígito e 4 para o terceiro dígito, o que dá 32 possibilidades de senhas. Já indo pelo caminho onde não escolhemos o 2 como primeiro dígito, temos 3 possibilidades para o primeiro dígito, também temos 8 possibilidades para o segundo dígito e 5 possibilidades para o terceiro dígito. Pelo princípio fundamental da contagem, 120 maneiras diferentes de formar essa senha. Então, para que possamos responder todas as maneiras diferentes de se formar senha de 3 dígitos distintos, cujo primeiro dígito seja um dígito primo, o terceiro dígito seja um dígito par, precisamos somar essas duas possibilidades, esses 2 caminhos aqui, o que dá o total de 152 possibilidades de se formar senhas, cujo primeiro dígito seja um número primo, o terceiro dígito seja um número par e eles sejam distintos entre si. Então espero que vocês tenham gostado, façam a lista de exercícios e bons estudos.